tudo bem com você? Seja bem-vindo, seja bem-vinda à videoaula de hoje. Primeiramente, coloque em seu caderno as informações referentes ao cabeçalho, escrevendo o nome da Escola Terra Mater, a data da aula de hoje, quinta-feira, dia 30/7, o conteúdo que nós estudaremos nesta aula, a fala e suas particularidades, e a habilidade consiste em conhecer informações importantes sobre os níveis de linguagem. Eu começarei a aula fazendo a explicação do conteúdo. Peço que durante as minhas explicações, a minha oralização, você faça anotações em seu caderno para ter um resumo do que foi trabalhado nessa aula, né, sobre o que foi dito, para usar em um momento de pesquisa ou até mesmo para estudar para a próxima prova, ok? E por último também deixarei uma atividade para que vocês possam realizar, ok? Bom, todas as línguas naturais faladas hoje têm séculos de existência. Algumas têm até milênios, né? E a cada geração há mudanças. Muitas palavras morrem, no sentido de param de ser usadas, e muitas outras nascem, ou seja, são criadas, dependendo, claro, das nossas necessidades de comunicação. Por exemplo, muitas línguas tomaram emprestadas várias palavras do inglês. Então, quando o assunto é tecnologia digital, por exemplo, palavras como site, hardware, software, internet, mouse e tantas outras passaram a ser comuns na nossa fala, a ponto de muitas delas já fazerem parte dos nossos dicionários. A língua é algo vivo, a língua é dinâmica. É falada por pessoas e assim como as pessoas mudam, elas também mudam o jeito de usar a língua. Todas as línguas, então, com o tempo sofrem mudanças e essas mudanças nós chamamos de variação histórica. Mas além das mudanças da língua no tempo, há também diferenças na língua do português falada nos dias de hoje. Então, se nós pensarmos que uma língua pode ter níveis diferentes, nós podemos pensar que ela tem um nível mais informal e um nível mais formal de utilização. Então, sempre que interagimos com alguém em um determinado momento e lugar, e o que falamos e como falamos tem objetivos muito específicos. A fala é a utilização oral da língua e consiste em uma ação individual, porque ao criar uma mensagem oral, cada indivíduo elege os elementos da língua mais apropriados, considerando, claro, o objetivo que se tem. Por exemplo, você tem que pensar, qual a intencionalidade? É argumentar, é divertir, é convencer, é ensinar, é emocionar? Qual a intencionalidade de se usar a língua em determinada situação comunicativa? E aí você pensando nessa situação comunicativa, o indivíduo, né, a quem o falante se dirige, o ambiente em que eles se encontram, a idade e o nível de escolaridade das pessoas envolvidas no diálogo, então tudo isso tem que ser levado em conta na situação comunicativa em que está. E aí, é claro, nós temos que pensar qual o nível da fala ao ser utilizado, né, para expressar como o falante vai se manifestar. Nós sabemos, então, que a língua pode ser dividida em dois grandes grupos. Ali uma linguagem formal, que tem cuidados específicos, e uma linguagem informal, que é mais espontânea, né? Então, o jeito como nós escolhemos falar, ou até mesmo escrever, depende desses vários fatores. Então, quando nós consideramos esses fatores, nós podemos escolher usar um modo de falar, que seria considerado um registro mais formal ou informal em uma das variantes da língua. Então, se vamos falar ou escrever para alguém que pouco conhecemos e que é mais velho, ou uma autoridade política, por exemplo, o que se espera nessa situação comunicativa é que nós usemos um registro mais formal e até mesmo uma variedade da língua mais prestigiada, né? Agora, se por outro lado, nós estamos conversando com um irmão, uma irmã, um grande amigo, ou alguém até mesmo da mesma idade que nós, ou da mesma situação social que nós costumamos usar um registro mais informal, sem muita preocupação com a variedade da língua usada. Então, no uso da linguagem informal, é comum aparecerem as gírias,
que são palavras, né, ou expressões usadas em sentido figurado, como, por exemplo, maneiro, beleza, da hora, entre outras. Né? Você pode, se você se lembra bem, na tirinha que nós fizemos a leitura ontem, do Calvin, o pai usa 3 gírias para se comunicar com o filho, né? Então, saber o modo adequado de usar a língua nas situações em que nós interagimos é muito importante para nós atingirmos o nosso objetivo. Eu coloquei aqui no quadro para exemplificar 3 frases que podem ser ditas na modalidade informal e também na modalidade formal. Vai depender do que essa escolha? Da situação comunicativa em que nós estamos e também do nosso interlocutor. Então, perceba aqui. Em uma situação informal, nós vamos usar o agente no lugar do nós, né? A gente está muito cansado. Aqui eu tenho tá como uma forma reduzida do está. Então eu tenho aqui marcas da oralidade, né, de uma situação comunicativa informal. E aí eu preciso ter o cuidado de, no momento de escrever, claro que dependendo do gênero textual que eu estou produzindo, do que ele exige, em usar uma situação de uma escrita mais cuidadosa com as regras, né? Então, por exemplo, se você está numa situação formal, você não vai usar o agente, você vai substituir por nós, não vai reduzir a forma do verbo estar, né? Estamos muito cansados, aqui eu tenho uma regra de concordância, de sujeito e verbo, então perceba que há uma grande diferença na forma de usar a língua numa situação informal para uma situação formal. A gente está muito cansado, nós estamos muito cansados. Agora observe aqui, e aí, como você anda? Opa, uma redução aqui do você. O aí também uma marca muito presente na oralidade, né? Então, numa situação formal, você não diria dessa forma, né? Em uma situação informal com amigos, irmãos, familiares, não há problema. Agora, em uma situação mais formal, de fala, ou até mesmo de escrita, olá, como você está? Perceba o último exemplo. Caramba! Tô, uma redução também de estou perdido e não sei chegar no hotel. Estou perdido e não sei chegar ao hotel. Então, essa regra de regência também aparece. Muitas vezes nós dizemos, vou no mercado, mas claro que você vai estudar isso nas próximas séries, nos próximos anos, mas o verbo chegar exige uma regência diferente. Chegar a algum lugar, ir a algum lugar, chegar ao hotel e não chegar no hotel, ir ao mercado e não no mercado, ok? Então, saber escolher entre a variedade utilizada no momento da fala é muito importante para nós atingirmos os nossos objetivos comunicativos. Então, a língua coloquial, que está relacionada aqui com a linguagem informal, é uma variante muito mais espontânea, utilizada então em relações informais de fala ou até mesmo de escrita, não tem preocupação com as regras da gramática normativa, tem também a presença de coloquialismo, né? Expressões que são próprias da fala, como o pra, o se, o aí, né? e tantas outras. Tem também o uso do agente no lugar do nós. O uso frequente de palavras para articular ideias, como, por exemplo, tipo assim, aí, então. Né? Então, dentro da língua coloquial, eu tenho todos esses elementos. Agora, por outro lado, dentro da língua culta, eu tenho uma preocupação muito maior com a pronúncia das palavras, eu tenho um cuidado com a norma culta, eu sigo as regras da língua portuguesa, eu tenho ausência do uso de gírias e a língua culta, formal, ela vai ser usada em situações formais de fala, de comunicação e também em documentos oficiais. Então é muito importante você saber distinguir a situação comunicativa em que você está, o ambiente em que você está e o interlocutor que você tem à sua frente para poder transmitir e fazer o uso adequado conforme a situação comunicativa estabelecida, ok? Bom, vou deixar a vocês 2 atividades. Eu pedi para que vocês escrevessem uma delas na atividade número 1, escreva no seu caderno ali o que você faria em algumas situações, né? Então eu coloquei 4 situações comunicativas para que você pudesse
analisar e pensar qual nível de linguagem você usaria em cada uma delas, formal ou informal. Analise cada uma delas, ok? E uma outra atividade são os exercícios da parada obrigatória do livro, ok? Então, estão nas páginas 12, 13 e 14, e aí você realiza para na próxima semana nós fazermos a correção, ok? Desejo a você bons estudos, um ótimo final de semana e até a nossa próxima videoaula. Um grande abraço!